Organização política feudal. Número 1. Na comunidade feudal, o poder político era descentralizado. A descentralização ela é uma repartição de poderes de decisão. Isto é uma divisão de poderes entre o governo central e os demais governantes. Portanto, na época do feudalismo, na comunidade feudal, o poder político ele era descentralizado. Número 2. O rei tinha poucos poderes, mas era o suzerano das terras e, portanto, a figura central em torno da qual se agrupavam os diversos domínios feudais. Então, na época do feudalismo, havia reis. E esses reis eram as figuras centrais em torno da qual se agrupavam os diversos domínios feudais, ou seja, os demais governantes, os demais senhores feudais. Mas o rei, ele era a figura central. Efetivamente, ele tinha poucos poderes. Ele não tinha muitos poderes, porque efetivamente quem tinha mais poder ali na prática, efetivamente, eram os senhores feudais. E o rei era o suzerano das terras, ou seja, o proprietário, aquele que distribuía, aquele que possuía as terras. Número 3. Por meio do contrato de enfeudação, o monarca distribuía terras aos nobres, na forma de feudo. Em troca, eles colocavam à disposição do rei o serviço militar de seus exércitos particulares. Então, era o monarca, era o rei quem distribuía terras, distribuía aos nobres na forma de feudo. E havia um contrato de enfeudação nessa distribuição de terras. Quando o monarca, o rei, distribuía as terras aos nobres, aos senhores feudais, esses senhores feudais, eles colocavam à disposição do rei, à disposição do monarca, os seus exércitos particulares. Então era uma troca. O rei distribuía as terras e, em troca, os senhores feudais, os nobres, aqueles que recebiam a doação das terras, colocavam à disposição do rei os seus exércitos particulares. Número 4. Nas relações feudais, os impostos e as taxas também eram cobrados em nome do rei. Então, na época do feudalismo, havia a cobrança de impostos, havia a cobrança de taxas. E essas cobranças desses impostos, dessas taxas, eram feitas, eram realizadas em nome do rei. Por último, número 5, o contrato de enfeudação era composto de 2 etapas. Primeira etapa, a homenagem, e a segunda etapa, a investidura. Esses 2 termos, essas 2 palavras, essas 2 etapas, será o tema da nossa próxima aula, do nosso próximo vídeo.